disponíveis no AVA. E ter ali simulado esse negócio, né? Isso. Notas de avaliação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que alguém falou aí. Meu celular caiu no chão hoje, professor. Quebrou a tela, ó. Professor, então, hoje é pagar R$400 para poder estar assistindo uma aula agora. E aí, é o Robson que está falando? E tem algumas atividades. Eu não peguei essas aulas, né? E aí, como é que eu posso fazer para estar fazendo essas atividades? Você entrou agora, foi, Robson? Foi, isso. Hoje é a minha primeira aula. Ah, certo. Você vai ver primeiro se essas disciplinas estão disponíveis lá na sua grade curricular, no AVA, entendeu? Certo. Você pode estar entrando em contato comigo pelo Zap, e aí eu te passo as disciplinas que nós já cursamos para você ver se está disponível para você. Beleza? Então vamos lá. Boa noite mais uma vez a todos e a todas, né? Iremos iniciar a nossa discussão sobre esta mais uma disciplina que é Contexto Histórico Filosófico da Educação, né? Que está se iniciando hoje, e nós iremos encerrá-la lá daqui a 4 semanas, né? Como nós já sabemos que a Uniaselv, a cada mês, nós cursamos uma disciplina e estaremos dando início a essa disciplina agora, neste momento. Então, pessoal, por que talvez algum de vocês estejam se perguntando por que estudar, né? Ter acesso a esse conteúdo sobre contextos históricos, filosóficos, sociológicos que nós tivemos já, né? Da educação. Da educação. O porquê isso? Como eu já abordei para vocês, é necessário que a gente compreenda esse processo de formação e é necessário também que nós possamos ter uma formação humanística e crítica, né? Que nós não teremos somente uma formação técnica. Se fosse uma formação técnica, não faria sentido vocês estarem cursando um nível superior. Então, nesse intuito, né, é como se fosse uma base, um alicerce para que a gente pudesse levantar uma casa bem fortalecida em cima desse alicerce. Então, nessa disciplina Contexto Histórico Filosófico da Educação, nós iremos trazer uma discussão a partir desses contextos de surgimento, de processo, né, de desenvolvimento da educação. Nós vamos ver que ela caminha muito também com as relações sociológicas que nós discutimos na disciplina passada, né? Que ela também vai ocorrer de acordo com alguns fatos históricos que foram importantes, não só para o surgimento e transformação da educação, mas de todo o nosso modo de sobreviver e viver nesse mundo, né? Então, nesta disciplina, ela está dividida em 3 tópicos, né? Ou 3 unidades, e nós iremos abordar hoje somente sobre a unidade 1, né? Onde nós iremos trazer uma discussão a partir de compreender essas sociedades ágrafas, né? O que são sociedades ágrafas? São aquelas sociedades que não contêm escrita, até o surgimento, a fundação das universidades, né, enquanto instituições de formação profissional das pessoas. Então, nós iremos passear um pouquinho por esse conhecimento de forma bem sucinta, bem breve. Como eu disse, eu não vou ficar enchendo vocês aqui, porque vocês têm acesso a outras plataformas e essa formação é baseada em cima de vocês. Então, as sociedades ágrafas, como eu já acabei abordando, né, são aquelas que não contêm escrita, e nós iremos ver alguns fatos históricos, contribuições, características de alguns autores, de pessoas que desenvolveram esse processo. Então, nós teremos como objetivo, nesta aula, a partir dessa unidade 1, né, ter elementos para compreender o processo de formação da educação nas sociedades sem escritas, né? Nós vamos ver que, apesar de algumas sociedades
não ter escrita, né? Não ter escrita, elas vão ter, sim, um processo de educação, um processo de ensino e aprendizagem, né? Porque isso faz parte da compreensão e pertencimento do homem no mundo, né? Ele é necessário o quê? Se relacionar com as pessoas, e essa relação é que vai formar o ser. Então, nesse processo de relação, sem escrita ou com escrita, vai haver educação, né? Então, nós iremos relacionar a tradição greco-romana como uma das raízes da educação ocidental. Nós vamos ver que grandes fatos, grandes estudiosos, grandes pensantes dessas duas tradições vão contribuir muito para o desenvolvimento da educação, né? Para essa compreensão de formação de pessoas. E nós iremos também compreender o processo de formação do sistema ocidental cristão de educação, né? Nós vamos ver que nós tivemos também algumas contribuições, né, da Igreja Católica, da Igreja Cristã, do pensamento religioso cristão, né, como também um dos formadores da educação durante o tempo. E avaliar as diferentes formas de educação através da invenção da imprensa, né? Então, quando nós abordamos sobre essa educação que surge, que se desenvolve, nós precisamos primeiro entender os processos de educação que aconteceu lá desde a antiguidade, desde a pré-história, né? Então, nós teremos aqui como exemplo as sociedades ágrafas, que são ao homem, ao nascer, ao se entender, né? Ele se relacionava com as pessoas, não tinha escrita, provavelmente eles tinham fala, mas ainda não se compreendiam, e a partir desse processo de relação um com o outro, eles vão criando códigos e desenvolvendo a relação de fala, de escrita, dentre outras coisas, né? Então, as sociedades ágrafas, elas vão ter uma característica baseada de uma educação de forma tribal, né? Eles vão ali, os agentes da educação da aldeia, eles são ali pertencentes da aldeia, né, que vão pertencer a situações que, direto ou indiretamente, forçam iniciativas de aprendizagem e treinamento. Então, elas existem misturadas com a vida em momentos de trabalho, de lazer, de camaradagem ou de amor, de acordo com Brandão. Então, o que é que Brandão aborda aí? Brandão vem dizer que as sociedades ágrafas, elas vão partir de uma relação entre pessoas, né, das iniciativas ali, ó, direta ou de forma direta, uma certa pessoas numa comunidade vão se relacionar, e aí vai partir iniciativa de aprendizagem, né? Porque se eu falo algo para você, você tende a escutar, e você vai tender a compreender esses códigos, né? Para depois você começar a passar as informações para as outras pessoas e por aí vai. Então, mesmo que a sociedade, que na sociedade ágrafa não tenha escrita, né, eles se relacionam, eles trocam experiências, e essas experiências vai fazer com que outras pessoas aprendam, né? Basicamente, nós podemos ter como exemplo aqui a educação que é feita dos pais para os filhos, né? É algo que acontece em um certo momento sem escrita, né? Apenas por códigos, por ensinamento, e dar um tapinha e falar, aqui não pode, isso aqui pode, de conversar, né? Então, é um tipo de educação, e essa educação é que vai estar presente aí nessas sociedades ágrafas, né? Por 3 métodos, podemos aprender a sabedoria, né? De acordo com Confúcio. Ele diz que, primeiramente, nós poderemos aprender a partir da reflexão, que é o mais nobre, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de refletir, né? De se perguntar, de levantar questões. Então, o ser humano aprende a partir disso, de refletir sobre os acontecimentos, sobre os fatos históricos, sobre os problemas, né? Sobre a sua existência. Então, refletir é algo que é bem importante para que a gente seja sábio, né? Em segundo lugar, por imitação, ou seja, alguém desenvolveu algo, aquele algo que a pessoa desenvolveu,
ela vai passar para que você aprenda, né? Então, de certa forma, você vai imitar. Imitar aqui no sentido de você, nesse sentido pejorativo, que de compreender que a imitação é algo que você pega pronto. Sim, é algo que você pega pronto, mas é algo que você precisa aprender, né? Que você precisa passar por processos para aprender a imitar e imitar o gesto ou o manusear um equipamento ou um instrumento que uma determinada pessoa manuseia, né? Então, a imitação ela vai se tornar mais fácil, né? Por essa capacidade de você já pegar algo já sistematizado, ou seja, uma pessoa vai desenvolver isso, então ela tem uma sistematização de passo a passo de como realizar. Você vai ser mais fácil porque essa pessoa vai passar para você, ou você vai observar o passo a passo e você vai tentar realizar, né? E a terceira formas de que nós podemos aprender é pela experiência, que é o mais amargo, né? Então a experiência é o fruto de um tempo que você realiza determinada coisa, né? Então, quanto mais tempo você está realizando algo, você mais experiência você vai ter, né? E essa experiência, ela pode chegar a um nível expert muito desenvolvido, como também ela pode ser uma experiência linear, que você aprendeu aquilo e só conseguiu desenvolver aquilo e não quis aprender diversas coisas mais avançadas sobre aquilo que você já realiza, né? Então essas são as três formas que nós podemos aprender e como vocês viram aí, ainda não nos tocamos da escrita, né? Então, nós podemos aprender, é só para a gente compreender que nós podemos aprender sem escrever, sem a escrita, né? Não estou dizendo que seja dessa forma, é uma visão que nós temos sobre compreender esse processo de aprendizagem também em algumas culturas que não têm a escrita como base de sua formação. Então, nos últimos, é, nos últimos 10 mil anos, a comunidade domesticar animais e fazer agricultura, né? Então, nos últimos 10 mil anos, existiu essa compreensão de sociedade, de comunidade, domesticar animais e fazer agricultura, porque é necessário plantar, colher para comer, né? Cerca de 6 mil anos, sociedades intrincadas e complexas, sistema de linguagem escrita, conhecimento, sistema formal de educação e escolas. Então, cerca de 6 mil anos, as sociedades elas vão se transformando mais em complexas, vai desenvolvendo um sistema de linguagem escrita e isso vai refletir no desenvolvimento, né? No avanço de vendas, de mercado, no avanço de compreensão de diferentes línguas e tudo que se resume, né, a essa relação de processo de ensino-aprendizagem. A partir da escrita, a partir do surgimento da escrita, vai se tornar bem necessário para que a gente possa estar inserido de forma integral na sociedade, né? Então, temos aqui algumas civilizações que vão auxiliar bastante nesse processo de evolução, né, esse processo de evolução da educação, de desenvolvimento dela, e nós podemos citar aqui os índios, né? Então, os índios, ele é mais um exemplo de uma sociedade ágrafa, né? Talvez hoje falar isso seja até preconceituoso, né? Porque nós temos a visão de que o índio, ele é aquela pessoa, né, que de uma certa comunidade que mora numa floresta ou então numa mata, né, e que eles não se vestem, que eles se pintam e que eles não sabem ler e escrever, eles só falam a sua língua nativa. Não. Então, da mesma forma que o homem branco se desenvolveu, né, os índios também se desenvolveram. Eles tiveram acesso a conhecimentos. Então, eles se desenvolveram e hoje nós temos índios que têm doutorados, índios que tiveram acesso a nível superior, índios que têm vários tipos de formação e de formação profissional, né? Que não é só aquele índio que se importa com a agricultura familiar e com os
contribuição, né, nessa formação de educação. Então, a compreensão do índio, como eu falo, lá da Idade Média, né, de quando o Brasil é descoberto, a educação dos índios, eles eram baseadas em informações, né, onde o mais velho ia contribuir com a formação do mais novo. Então, as crianças divididas por sexo, né, vai ter um tipo de educação diferente, onde os homens vão aprender a caçar, né, ir atrás do alimento, e as mulheres vão ali aprender as atividades de casa, né, para ajudar a mãe, de saber colher, de saber limpar, de fazer a comida, né? Essas coisas que hoje a gente já se discute um processo que a mulher se desenvolve de forma além disso, né? Que ela não deve se resumir a essas atribuições. O mesmo direito que o homem tem, a mulher vai ter em se desenvolver, em se formar, em entrar e sair onde deve, onde quer, né? Mas nessa antiguidade, nessas culturas ágrafas lá atrás, a educação se dava dessa forma. E aí vai haver ali alguns agentes que vão estar pertencentes a essa educação, né, das sociedades ágrafas, como deu exemplo dos índios, como podemos também dar exemplos de algumas culturas asiáticas, né? Então, além dessa educação de pai e mãe, nós vamos ter aí também uma educação de alguns agentes que estão pertencentes nessas culturas, como o chefe da tribo, né? Vai ser aquele líder ali responsável por aquela comunidade, que vai desenvolver e desempenhar ali o exemplo de coragem, né? De carisma, de superação das dificuldades, que vai ali orientar como você deve agir, como você não deve. Então vai ter aí também esse chefe da tribo que vai agir como um agente também que contribui para essa educação, né? Como eu já falei, o papel da educação dos pais e das mães também, né? A mãe com esse papel de amamentar, de poder compartilhar com as outras mulheres o processo de cuidado com o filho, né? De cuidado com a casa. E vamos ter também o papel do xamã, né? Que é como se fosse aquele líder religioso. Então, dentro das sociedades ágrafas, vai ter ali alguns líderes, né? Os líderes da tribo, já vimos, e o líder agora religioso, pode ser chamado de xamã, ou dependendo de cada cultura, tem um nome específico, né? Então, esse líder religioso que vai educar as crianças a manter o respeito ao sagrado, né? De educar e passar o conhecimento ali para determinadas pessoas, onde possa ser seu sucessor, né? Onde ele possa formar um outro xamã ou um outro líder religioso, que seja ali os mais desenvolvidos da tribo. E vamos ter também os mais velhos, né? Que vão ser também um agente importante nessa educação das sociedades ágrafas, né? Vai assumir ali o papel de segundo pai e segunda mãe, né? Que vai ali trazer e conversar, ensinar esse processo de acordo com sua experiência, né, para as crianças, do contato com a natureza, né, de algumas vantagens de luta. Eu quando fui novo, eu lutei tal coisa e ganhei assim, dessa forma. Então vai passando o conhecimento a partir daquelas vivências empíricas, né, daquelas vivências de acordo com a experiência que esses idosos tiveram. E aí, vamos ter a contribuição desses vários agentes que vai se dar em uma formação, em uma educação de forma difusa, né? Uma educação que é difusa, ela não é sistematizada, ela é maleável, mas que vai formar algum cidadão ali. E aí nós vamos ter outras culturas que vão estar envolvendo e se desenvolvendo a educação, né? Nós vamos ver aí o povo da Mesopotâmia, né? Que é Mesopotâmia porque significa ali os antigos sumérios, né? Que se cresceram ali perto dos rios Eufrates e Tigres, né? Que foram ali
um local de grande mercantilização, né? A partir de quê? Dessa compreensão de mercado entre navios, de viajar e trazer matéria-prima para vender aqui, levar e vender lá. Então, o tráfego, né, de barcos, de navios, fizeram com que se desenvolvesse aí uma época mercantilista, né, de mercado. E essa civilização da Mesopotâmia, né, eles conseguiram desenvolver ali as primeiras escritas, né, que as escritas do cuneiformes, né, que é uma forma de escrita que eles criaram, que contribuíram aí para o surgimento, o avanço da matemática, como também do alfabeto e os números, né? Nós vamos ter aí a compreensão também dos chineses, né? É uma das primeiras civilizações, culturas. Os chineses, eles já existiam já há quase 4.000 anos, né? E eles têm uma contribuição importante, né, nessa educação também sábia, né, que perpetua a tradição, que valoriza isso, a questão da tradição, da conformidade e do convencionalismo, né? Então, eles prezavam muito a questão do diálogo, em desenvolver artes, né, em desenvolver culturas religiosas, dentre outras coisas. Também vem deles aí a aceitação do indivíduo das tradições que caracterizavam a prática educacional. Então, as tradições das famílias em seguir aquilo de acordo com a cultura deles é que prega ali também uma prática tradicional, né, e de educação. Então, a educação ela se baseou lá na China nessa compreensão de que tem que seguir a tradição, né? Se fulano teve a educação dessa forma, ciclano que vai vir agora da mesma família tem que ter também. E as mulheres, em sua maioria, não eram consideradas dignas de uma educação formal. Então, aqui se resume também um pouco da compreensão da mulher em todo o seu processo histórico, né? A mulher ela foi negada há muito tempo, né? Essas coisas básicas de ter acesso à educação, a liberdade de ir e vir, né? Então a mulher ela sempre foi presa em determinado tempo da história essas questões, ou seja, a mulher era tratada como a dona de casa, né? O que nós hoje discordamos e consideramos atos de machismo, né? E ter essa compreensão de que a mulher tem que cuidar da casa, cuidar do filho. Nós sabemos que a mulher ela tem a liberdade dela ser muito mais além que isso, né? De ser o que ela quiser. Então, na China ainda, nós vimos lá na antiguidade que as mulheres, em sua maioria, elas não tinham acesso a uma educação formal, né? Ou seja, uma educação sistematizada, organizada. Os japoneses, né, também trouxeram uma contribuição a partir da aristocracia, né, que foi a primeira a aprender a ler e escrever. Então, as famílias aristocratas, né, do Japão foram os primeiros a saber a aprender a ler e escrever, né, e utilizar o alfabeto, sistematizar isso e desenvolver essa cultura. E influenciados pela cultura chinesa, eles também tiveram aí a influência do fornecimento de um currículo de estudo, né? Ou seja, foram eles que começaram a desenvolver o currículo, né? Ou seja, o que é desenvolver um currículo? É você sistematizar o conhecimento e em determinadas etapas, né? E ver que você precisa iniciar por ali e seguir tal caminho até você chegar aqui. Então, os chineses começaram a estruturar, a fornecer uma estrutura da educação a partir da formação de currículo. E começou a prover as necessidades sociais, né? Ou seja, começou a ter uma educação direcionada a compreender e contribuir para essas necessidades da comunidade ali, da sociedade, né? Então, daí se surge o interesse de desenvolver e formar pessoas profissionais para desenvolver uma certa função para contribuir com a sociedade, para contribuir
para contribuir e tentar sanar essas necessidades sociais. Então, os japoneses foram também um dos grandes precursores nesse espaço aí, nessa discussão. Temos aí também os hebreus, né? Os ensinamentos a partir do seu livro sagrado, né? Que são as leis da Torá, onde eles também não, as mulheres não eram formalmente educadas. Mais uma vez afirmando, é bem prático desse tempo, né? Que as mulheres não tinham esse valor, não tinham essa liberdade, esse privilégio, na verdade. E os professores eram tratados com grande respeito. Então aqui já se via o professor enquanto um ser sábio, digno, né, de respeito, um agente ali importante na sociedade que vai contribuir de forma direta para o seu desenvolvimento, na formação de boas pessoas, com os ensinamentos básicos ali das culturas específicas, né? Então o professor aqui já era visto como um ser de respeito, né? Um cidadão de respeito ali nas comunidades. O slide saiu aí para vocês, foi, pessoal? Sumiu aqui para mim. Aqui não sumiu, não. Aqui tá RBs. Apareceu aí novamente? Apareceu. Espera aí que sumiu. É isso, ele apareceu, mas não estou conseguindo passar. Tá dando um erro. Espera aí, deixa eu olhar se carrega aqui, viu, pessoal? Rapidinho. Tá dando um erro. Espera aí que eu vou sair e retornar novamente para ver. É o tempo que vocês tomam uma aguinha rapidinho. Espera aí. Professor. Professor. Ô, professor. Oi, Edson. Porque eu vou dar uma saidinha que minha madrinha faleceu. Eu não vou poder assistir a aula, não, se o senhor puder me liberar. Tá certo, pode deixar. Eu vou compartilhar depois o link e você assiste o resto da aula. Tá bom, tá certo. Ok. Desculpa aí, viu? Eu não gosto de perder a aula, não, mas é Não, família, né? compreendido, viu? Meus pêsames. Valeu. Boa noite para vocês aí.
Retornando, pessoal. Eu vou... O slide está dando um problema, não está carregando aqui na plataforma. Mas eu vou abordar mesmo assim. Os que eu consegui passar, ok. Os que eu não consegui, eu vou abordar o conteúdo da mesma forma. Ok? E aí depois eu socializo o slide completo para vocês, para que vocês tenham acesso. Que não fique sem compreender. Então, nós estávamos nos Hebreus. Quer dizer, já tínhamos passado, já tinha abordado os Hebreus. Não está carregando. Não carregou ali alguns. Então, temos também os índios, né? Que vão ali ter uma educação baseada no sistema de castas, né? As castas que vão ser também ali compreendidas como se fossem classes sociais, né? Então, vai ser uma educação, vai haver uma educação formal, que é a educação do brahmanês, né? Onde vai ser baseada em cima da educação religiosa, né? Daquela localidade, e que os professores vão ser o quê? Vão ser os sacerdotes. Ou seja, o interesse aqui é passar o conhecimento religioso, né? Então, os sacerdotes dessas religiões vão estar passando esse conhecimento e vai ser os professores da civilização hindus. E vamos ter aí também os egípcios, né? Os egípcios que contribuíram de forma direta, não só para a educação, mas também para a educação física, né? Os egípcios eles foram as primeiras civilizações, né, a desenvolver, a sistematizar a questão de movimentos, né? Foram aí pioneiros na natação, pioneiros na questão da canoagem, né? Do confronto um com o outro. Então, os egípcios eles vão contribuir de forma direta nessa educação a partir também do movimento, né, relacionado com a educação física, e onde eles vão também desenvolver uma escrita já moderna, ou seja, eles vão modernizar a escrita, né, a partir do que? Dos hieróglifos, né? Então, os sacerdotes da época lá dos egípcios, eles eram altamente deseducados, né? Que tinha essa educação, ela era, como eu falei, ela era baseada em educação de conhecimento também, como também de movimento, né? Esses sacerdotes, eles também só auxiliavam, eles contribuíam com os homens que eram privilegiados, ou seja, os homens que eram filhos de famílias que tinham uma condição melhor, né? E vários filósofos estudaram no Egito, porque considera também essa uma civilização berço da humanidade, né? Então, essas civilizações orientais, a partir desses desenvolvimentos de escolas, eles vão contribuir de forma direta para essa compreensão de surgimento e desenvolvimento da educação. E por que nós precisamos estudar os fundamentos históricos, né, da educação? Quais eventos ou descobertas contribuíram para o desenvolvimento da educação formal? E quais foram os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento das escolas nas sociedades hebraicas, egípcias, chinesas, japonesas e índios, né? São questões que a gente levanta, né, e que a gente possa refletir para que a gente possa sistematizar e assimilar melhor o conteúdo. Então, se alguém quiser dar uma contribuição e quiser dar uma pincelada para responder essas perguntas, é bom que a gente abra um diálogo, né? E essas são perguntas que creio que nós respondemos anteriormente, né? Nós fizemos aqui uma pergunta que já foi respondida, né? Por que nós precisamos estudar isso?
quais foram os eventos e descobertas que contribuíram para esse desenvolvimento e quais são os fatores que contribuíram para esse desenvolvimento. Alguém queria abordar algo sobre, para que a gente possa dialogar? Fique à vontade. Ninguém quer refletir sobre as perguntas? Era bom que vocês refletissem. Ninguém quer contribuir com nada? Esse silêncio cognitivo. Infelizmente, ninguém quer contribuir. Mas até aí tudo ok, pessoal? Por favor, me dê uma luz, senão eu fico aqui perdido sem saber o que é que está acontecendo. Até aqui tá tudo ok. Foi Luiz que falou? Isso, foi, tá tudo ok até aqui. Beleza, então vamos lá. Então, nós vimos, né, que é necessário nós estudarmos isso para que nós possamos o quê? Compreender a nossa formação profissional, compreender esses contextos históricos que são importantes para o desenvolvimento nosso, enquanto cidadão, como também enquanto profissional, enquanto pai, filho, seja lá qual hierarquia você apresentar, né, em determinado momento. E que esses eventos, eles contribuíram, né, os eventos aí das civilizações egípcias, as civilizações hebraicas, mesopotâmicas, contribuíram de forma direta para a educação formal, né? Foram eles lá os primórdios a desenvolver, sistematizar. Um foi desenvolvendo uma coisa, outro foi desenvolvendo outra, e a partir dessa capacidade da gente globalizar a comunicação e o conhecimento, a gente conseguiu ter uma base de educação hoje jamais sistematizada e engessada, né? Então, esses eventos, né, da criação da primeira escrita cuneiforme, depois o desenvolvimento dessa escrita, que foi os hieróglifos dos egípcios, né? Os chineses que criaram os currículos, os japoneses, na verdade, que criaram os currículos, tendo herança da China, né? As sociedades ágrafas, por trazer essa contribuição de educação, de sobrevivência, de conviver na sociedade. Então, todos esses acontecimentos, esses eventos foram importantes para o desenvolvimento da educação, né? E quais foram os principais fatores que contribuíram nesse desenvolvimento? Foi a capacidade da sociedade de se desenvolver, né? De ver a necessidade de avançar, de evoluir as coisas para que ela consiga também evoluir e avançar, né? Então, o ser humano, ele viu que ele precisava se adaptar à natureza, ele se adaptou, ele precisou o quê? Transformar essa natureza e a natureza transformá-la. Então, a partir dessa relação homem-natureza, foi se dando os processos de invenções, criações, reflexões, para que nós possamos ter o desenvolvimento dessas civilizações que, dentro dessa discussão específica de educação, desenvolveram eventos importantes para que ela pudesse evoluir, né? E aí, seguindo, nós vamos adentrar aí na Grécia e Roma, né? Vai ser a base da educação na Europa Ocidental, né? Basicamente, se resume bem essa educação que nós temos hoje, né? O eurocentrismo, tudo vem da Europa, né? A Europa é a base de civilização que nós temos por essa cultura besta de querer ser igual, querer desenvolver igual a eles, né? Então, a Grécia e Roma, elas vão se relacionar muito, porque se a gente for ver historicamente, uma domina o espaço do outro, né? Os grego-romanos, a época lá greco-romanas, que eles vão ser importantes tanto no desenvolvimento dos esportes, né? Da razão, da sociologia, da filosofia, como também da educação, né? Então, Platão, ele vai ser um dos grandes nomes
desse processo aí, né, desse tempo da educação baseada em Grécia e Roma. E Platão ele vai trazer ele traz algumas contribuições muito importantes, né? E aí ele aborda em seu livro A República, né, que o exercício corporal, quanto obrigatório, não faz mal para o corpo, mas o conhecimento que é adquirido sobre a obrigação não obtém nenhum poder sobre a mente. Então, Platão ele vai refletir, ele já começa aqui a trazer discussões de refletir o exercício do corpo, né? Esse corpo que se movimenta, que se transforma. Então, ele diz que quando é obrigatório esse exercício corporal, ela não vai fazer mal para o corpo, né? Mas que o conhecimento que é adquirido sobre essa obrigação desse corpo em exercício não vai obter nenhum poder sobre a mente. Então, o que é que ele vem dizer? Ele vem quebrar essa ideia de que o corpo precisa ser liberto para realizar o que quer, para que ele possa desenvolver essa mente, né? Então, se eu obrigo ao corpo a realizar determinada função, determinado exercício, né, dele, esse corpo não vai obter nenhuma resposta em sua mente, né? Então, não sei se ele vai trazer uma discussão de compreensão e de aposta na dicotomia entre corpo e mente, ou se ele vai ser oposto a isso. Fica aí uma subjetividade, né? Que a gente poderia passar a noite toda aqui discutindo essa citação aqui de Platão, né? Então, Platão ele vai trazer o quê? Que o corpo precisa se desenvolver e a mente também precisa se desenvolver, né? Então, por volta de 500 anos de Cristo, os gregos desenvolveram uma sociedade que foi dividida em cidades-estados e que era suficientemente complexa para exigir um sistema de educação formal. Ou seja, Grécia, um país, foram o primeiro país a se desenvolver em cidades-estados e que essas cidades-estados elas tinham a autonomia de gerenciar ali o seu espaço determinado, né? Então existia ali o quê? Ideias diferentes, compreensões diferentes, pessoas que se relacionam diferentes, que têm uma cultura diferente, né? Então era algo que ainda era complexo naquela época e suficientemente quase impossível de se ter uma educação sistematizada, formalizada, né, para todos. Então, cada cidade-estados ali tinha a sua compreensão de educação diferente, né? Eram distintas, mas que se relacionavam, querendo ou não, uma ideia com a outra, mas aos poucos mais se relacionavam. Então, nós vamos pegar aqui como exemplo as duas mais importantes, né, mais proeminentes, que eram o quê? Atenas e Espartas. Nós vamos ver que Atenas e Espartas são duas cidades-estados, né, de Grécia, e elas vão ter uma distinção de formação, de educação, de desenvolvimento dessa educação. Então, lá em Esparta, né, como vocês podem ver lá, as séries, né, aquelas novelas, vídeos, filmes sobre Esparta, fala muito ali da questão do guerreiro, né? Do guerreiro, do homem forte que guerreia, que tem essa condição heróica, né? De proteger o país, de proteger a sua cidade-estado ali, né? Então, Esparta, ela vai ter ali a sua educação ela vai ter uma finalidade de desenvolver um exército forte, né? Então, os meninos e as meninas, eles eram submetidos a um teste de sobrevivência, né? Então, os meninos ali, uma certa idade ali na infância, o exército de Esparta já pegava essa criança, os homens, né? Pegava essas crianças para ter essa formação de exército e se transformar em um grande soldado. Já as meninas aqui já começaram a ter uma atenção, mas uma atenção tendenciosa, né? Eu falo atenção tendenciosa porque tudo foi como é muito estranho.
a educação que foi dada à mulher aqui em Esparta foi pensando no desenvolvimento melhor do homem, né? Não foi pensando somente na mulher, foi pensando que essa mulher é um agente importante e responsável para que gere filhos, para que gere mais homens para os soldados. Então essa mulher precisa ter uma atenção, porque ela vai ser como se fosse a máquina que iria produzir, né? Então aqui em Esparta a mulher vai ter uma educação, né, para parir melhor, né, ela ter esse cuidado com o corpo, se higienizar, para que ela consiga engravidar e parir filhos resistentes, filhos fortes, né? E os meninos vai ter lá, como eu falei, o seu treinamento físico e moral, né? Físico no sentido de ser um soldado forte e veloz, né, que consiga guerrear, e moral porque consiga seguir ali as bases conservadoras da cidade-estado. Já Atenas vai ter uma formação distinta, vai ter uma formação baseada no desenvolvimento do corpo e da mente, né? Então já vai ser uma educação em que se tem uma preocupação com a formação integral do ser humano, né? Ainda nessa compreensão de diferenciação de corpo e mente, que corpo é uma coisa e mente é outra. Hoje nós discutimos e superamos essa dicotomia, né? E entender que o corpo e mente é um só, é um elo, né? E esse desenvolvimento do corpo já era previsto, já discutido lá na formação da educação em Atenas. E 8 aos 16 anos, as pessoas, os moradores de Atenas, tinham educação ligada aos princípios da moderação e do equilíbrio, né? Em poder compreender o equilíbrio das coisas, de não ser radical, né? E por que isso? Porque Atenas queria formar um cidadão que fosse político, né? Um cidadão que pudesse ter uma boa oralidade, pudesse poder dialogar com as outras pessoas, né? Que pudesse compartilhar conhecimentos. E as meninas eram educadas em casas, né? Apesar dela ter já aqui uma atenção, as meninas eram educadas em casa. E aí nós vamos ter aí 3 grandes nomes, né, da Grécia que vai contribuir para o pensamento ideológico da sociedade, né, de compreender essas bases de relação entre o ser humano. São grandes autores, né, grandes figuras que até hoje suas ideias estão presentes na nossa sociedade, né? Então, nós vamos ver aí o surgimento da filosofia a partir desses 3 caras, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates primeiro, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi também um grande filósofo que bebeu também das ideias de Sócrates e Platão, né? Então aqui, a partir daqui, desses 3 grandes autores, vai se surgir a ideia de cultuar o pensamento humano, né? Na busca de compreender desse ser humano, compreender a natureza, a sociedade, não só mais através dos mitos, né? Dos mitos o que são os mitos? Os mitos são aqueles fatos contados, né, de que o mundo surgiu dessa forma, em uma religião apresenta o surgimento do mundo de uma forma, outra religião apresenta de outra cultura apresenta de outra, né? Então a filosofia vai surgir aqui a partir desses 3 grandes nomes, que vai trazer essa ideia de cultuar o pensamento humano, né? Com essa ideia de compreender, do ser humano poder compreender a natureza, a sociedade, para além dos mitos, mas através de quê? Da especulação, da reflexão, do refletir, né? Do questionar, a partir dessa questão de ir à procura da verdadeira revolução, né? De forma de pensar desse ser humano. Então,
Nós vamos aí ter 2 períodos entre esses caras, né? Nós vamos ter o período socrático, que é quando Sócrates é vivo, e o período pós. Alguém falou aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Não estou conseguindo ter acesso às mensagens, gente. Mas no final eu vejo. Então, nós vamos ter 2 períodos, o socrático e o pré-socrático, né? O período socrático é quando Sócrates é vivo e Sócrates ele vai ser uma das grandes figuras do pensamento, no desenvolvimento do pensamento grego, né? Sócrates ele foi um cidadão lá de Atenas, né? Então olha aí, você já vê pelo berço da educação como era a formação de cidadão. Não, Sócrates, cidadão de Atenas, né? Era um cara que pensava que teve acesso a essa educação, poder desenvolver ela. Então era um cara que era amante do saber, né? Ele procurava se desenvolver e compreender essa natureza humana, as suas ideias, as suas contradições, né? Era um cara que estudou o ser humano de forma assim social, né? Então Sócrates ele foi visto como um do principal símbolo, né, na vida intelectual da Grécia antiga, e ele apontava que era papel do filósofo, né, ser uma espécie de mosca a viver as consciências individuais, ou seja, ele queria dizer que o filósofo tinha que ser igual a uma mosca, né, ir ali conhecer, de poder estar a todo momento próximo, tentando compreender essas consciências individuais. E Sócrates, né, vai trazer essas contribuições no pensamento do ser humano de Grécia lá, né, os cidadãos de Grécia, e Sócrates vai morrer de maneira trágica, né, a partir de uma ideia de que ele se julgava a dizer, quer dizer, ele se negou no seu julgamento a dizer que foi contra o pensamento lá do Estado da época lá, né, dos grandes responsáveis pelo poder de Atenas, né? Então ele foi condenado a se envenenar, ele se envenenou e faleceu. E aí Sócrates, ele vai ter alguns discípulos, e um dos discípulos deles é Platão, né? Platão vai ser um discípulo de Sócrates, vai ser na verdade vai ser o principal, né? Que Sócrates tiveram vários discípulos, mas vai ter o principal como Platão, porque Platão vai disseminar, ou seja, vai dar continuidade, né? A sua forma de pensamento, as suas ideias, né? Então, Platão aí ele vai ser fundador do idealismo e da academia, né? Vai ser aí o grande nome aí dessa educação superior, né, que nós discutimos hoje, nós estamos hoje, dessa formação profissional, dessa procura da formação ser baseada através de pesquisa, ensino, né, a partir das experiências desenvolvidas, que é a extensão. Então, Platão vai ser um dos fundadores dessa formação aí, dessa educação. E ele vai defender ali, né, a ideia da formação tanto para o homem quanto para a mulher. Então, já lá na Grécia Antiga, Platão já abordava sobre isso, né? E aí vamos ter também o período Aristóteles, né? O período Aristóteles, que também foi um grande filósofo, né? Ele foi mestre de uma das principais histórias da antiguidade, que foi quem? Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande lá, imperador lá de Roma, né? Aristóteles foi um dos seus grandes líderes, né? Influenciou muito no pensamento de Aristóteles, ou de Alexandre o Grande. Aristóteles influenciou muito no pensamento, nas ideias desse cara, né? Então, Aristóteles vai se desenvolver aí, conhecido como o pai da taxonomia, né?
que é o estudo das classificações dos seres vivos, né? Dos reinos, Monera, Fundamental. Aristóteles vai ser um dos grandes, né? O pai da taxonomia, ele desenvolveu isso, em estudar aprofundadamente a natureza, né? De identificar ali os animais e dar nome a esses animais, identificar folhas, remédios, né? O que a folha. Então ele vai ser esse cara que vai trazer essas contribuições, e também ele vai dizer que o ser humano ele nasce de duas formas, né? Aquele que pode chegar a se desenvolver demais e aquele que não vai poder que não vai conseguir se desenvolver, né? Então, diante desses educadores, né, desses grandes nomes aí, como Sócrates, Platão e Aristóteles, vão surgir vários outros nomes também, né, contribuintes, mas não tão famosos, famosos, mas esses aqui são as bases, né, como os Tales de Mileto, como também aqui agora Quintiliano, que vai ser uma referência, né, Quintiliano vai ser uma referência como base para o movimento humanista na educação, né? A educação infantil, de pensar do ensino ser logo ali na criança em desenvolvimento, né? Ele vai ter esses pensamentos, vai trazer essas contribuições, né? Quintiliano, ele foi professor há mais de 20 anos, né? Em uma escola de Roma, e ele defender esses princípios de desenvolvimento dos educandos a partir dessa forma humanista, né? De compreender o outro, de se relacionar com o outro, de poder dialogar, né? De poder ter essa relação de coletividade onde todos possam se ajudar, né? E todos assim crescem. Então, Quintiliano ele vai trazer essas ideias, essa revolução de pensamento na educação enquanto humanista, né? Quintiliano também vai ser um dos grandes pensadores e professores na ideia de desenvolver a capacidade de oratória, né? Valorizar a capacidade que o homem tem de se comunicar, né? De poder expressar e transpassar conhecimento. E aí, como os gregos e romanos contribuíram para o desenvolvimento de nosso sistema educacional atual, né? Trago essas duas questões para que a gente possa refletir também. E por que essas escolas e educação eram consideradas necessárias nessas sociedades, né? Então, são perguntas que vocês possam refletir, né? Se alguém quiser trazer alguma contribuição, fique à vontade. Ninguém quer abordar nada? Isso, Grace, justamente. Antes a abreviação era só AC porque era antes de Cristo. Hoje fala porque hoje a abreviação é AEC, né? Porque fala sobre a Era Comum, justamente. Bem lembrado. Algumas mudançazinhas, tudo isso a partir dessa capacidade de desenvolvimento da educação, né? Em pessoas discutir, dialogar sobre determinado assunto e compreender a necessidade de se ir se desenvolvendo e ir se transformando, né? Então, a partir dessa capacidade que o ser humano tem de desenvolvimento da educação, né, de formação continuada, de poder discutir e aprofundar determinados conhecimentos, conteúdos, fazem com que isso se desenvolva, né? Alguma contribuição, gente? Nenhuma? Então vamos lá. O último slide não está abrindo, não acredito. Eita complicação.
Não está abrindo o último slide. Mas então, o último slide, né, para que a gente possa fechar aqui essa discussão, aborda sobre a educação na Idade Média Ocidental, né, que vai ter ali como base uma educação ligada ao Império Romano, né, onde vai ter influência grande da Igreja Cristã, né? Então, nós vimos que na Idade Média existem os três grandes grupos sociais, né? Já existe uma divisão de classe entre as pessoas, onde vai haver o quê? Os servos, a nobreza e os sacerdotes, né? Os servos, que vão ser aqueles que trabalham na casa dos donos de terras, né? Aqueles que são funcionários, né, dos grandes senhores. A nobreza, que vão ser os proprietários das terras, os proprietários rurais, né? Os jovens que se ingressavam na cavalaria. Nós vamos ver que a cavalaria ela era uma base de educação da nobreza, né? Então a nobreza eram os filhos, né, dos nobres. Então temos aí essa categoria, e também os sacerdotes, que eram aqueles seres religiosos, né, seres espiritualizados, que faziam parte da igreja, a igreja que era a principal instituição de educação na Idade Média, né? Então, eram os membros, né, eram os padres, os monges, né, eram esses sacerdotes que eram outra classe da sociedade ali da Idade Média. E aí, nós vimos essa diferença dessas três classes sociais, e por existir essas classes, a educação era diferente para cada classe, né? Os servos não tinham tão acesso à educação em si, né? Eles não tinham a preocupação em formar eles. A nobreza tinha uma educação que era baseada ali, os filhos da nobreza, eles iam para a cavalaria, né? A cavalaria, que era uma instituição onde esses filhos da nobreza aprendiam a cavalgar, né, a montar, a ter combate, né, aprender a se defender a partir da cavalaria, né? Então, o jovem, ele se ingressava na cavalaria para aprender a montar, a andar de cavalo, né, a cavalgar, a lutar em cima desse cavalo, e para entrar em combate, e ele iniciava como escudeiro, né, de um cavaleiro mais antigo. E a partir daí ele ia aprofundando seus conhecimentos até se tornar um grande cavaleiro. Vamos ter aí a preceptoria também, como uma forma de educação da nobreza. A preceptoria ainda é bem parecida com o que nós temos hoje, que é chamado de banca, né? Banca de reforço, o reforço escolar. Então, as nobrezas se contratavam um professor, um profissional, para que fosse até a sua casa formar o seu filho, né? Dar uma educação ao seu filho. Então, existia ali o professor de música, o pai que queria que o filho fosse músico, ia lá contratar um professor de música para ensinar o seu filho a ser músico. Professor de inglês, professor de línguas inglesa, né? Professor de línguas estrangeiras, na verdade, professor de dança, professor para ensinar matemática, professor para ensinar tudo. Então, a preceptoria, ela era uma educação da nobreza, e que esses preceptores, eles tinham como base a falta de ausência de uma instituição, ou seja, era uma educação, de certa forma, não que ela era de forma informal, né? Não havia a presença de uma instituição, mas ela era realizada a partir de professores que iam até a casa, né, dessas famílias para ensinar os filhos. Na maioria das vezes, os preceptores eram homens, né, com a formação de que sacerdotal. Eram padres, ou eram um monge, alguma pessoa que tivesse conhecimento religioso. E aí nós temos também a patrística,
né? A patrística que vai ser compreendida como a teologia cristã, né? Ela vai ser surgida ali após a morte dos apóstolos e findada ali no desenvolvimento da escolástica que nós vamos ver mais na frente, que tem como base ali, quer dizer, não vai dar para nós vermos porque o slide não está passando, mas que tem como grande nome da escolástica São Tomás de Aquino, né? E como eu acabo falando da escolástica, a escolástica vai ter aí como grande nome São Tomás de Aquino, né? Tendo também como base essa patrística, né? São Tomás de Aquino ele vai ser um grande conhecedor da teologia cristã, né? Ele vai ser um sacerdote, e ele vai trabalhar em cima da fé, né? Onde todos possam ter fé para que possa se aproximar de Deus, né? Ele traz essas contribuições, onde é uma base racionalista, né? Que ele reformulou a ideia a ideia iluminista, né? De iluminação, onde ele vai criar 5 vias importantes que vai ser como se fossem 5 vias, os processos para que você pudesse chegar até Deus, né? Então essa unidade, pessoal, é baseada em cima desses conhecimentos, desses eventos, essas contribuições históricas, né? Para que vocês possam aprofundar melhor agora, tendo acesso ao livro, aos vídeos informativos, às avaliações, né? Para que vocês possam compreender melhor esse conhecimento. E aí fica aberto agora para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Para que a gente possa dialogar um pouquinho. Ok? Alguém queria contribuir com algo, falar algo, perguntar algo? Fique à vontade. Ninguém? Hello, alguém dá um alô aí? Tudo ok, pessoal? Tem alguns que estão sem áudio, outros não conseguem falar. Ok. Mas os que tiverem esse áudio podem ir contribuindo, igual Grace contribui às vezes aqui, escrevendo. Depois a gente pode abrir para discussão. Então, pessoal, espero que vocês possam ter compreendido bem, né? E espero que vocês possam ter também acesso a outras ferramentas, certo? Que vocês possam não só ficar preso a esse conteúdo que nós abordamos aqui, porque isso aqui é como se fosse um norte, né? A gente dá um norte e vocês vão desenvolvendo, caminhando nesse norte aí. Então, espero que vocês tenham acesso a outros materiais, a outros instrumentos que estão disponíveis lá no AVA de vocês, e espero também que vocês possam tirar dúvidas comigo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que assim que eu visualizar eu vou estar respondendo, para que a gente possa ter essa formação de forma integral, né? Entre eu, vocês e eu. É como eu falo, aqui a gente aprende um com o outro, né? A gente aprende um com o outro, vocês vão me ensinando e eu vou ensinando vocês, nós vamos trocando experiências, ok? Os simulados é como se fosse algumas atividades específicas sobre cada conteúdo que você vai responder para testar os seus conhecimentos, né? As atividades avaliativas, elas vão estar disponíveis no AVA. Creio que vai liberar somente semana que vem, né? A primeira avaliação, mas vocês vão ter acesso a esse cronograma lá no AVA. Mas
em sombra de dúvida, semana que vem eu vou trazer esse cronograma para que vocês possam se organizar de acordo com essas datas. Ok? Ok? Então, tenham boa noite, se sintam bem abraçados, beijados e até semana que vem. Qualquer dúvida, conversem comigo, ok? Eu que agradeço vocês, obrigado pelos elogios. A ideia é essa de a gente ser o mais didático possível, né, para que a gente possa caminhar juntos e compreender juntos, beleza? De hoje até 13/10, vocês já está disponível, no caso, a primeira prova, que é referente a esse conteúdo que nós abordamos aqui agora. Beleza? Valeu, Grace. Muito obrigado pelas informações.